preconceito racial é um julgamento pré-formado a partir da raça ou etnia de uma pessoa. É um julgamento baseado em falsas verdades, em estereótipos, criados no século XIX, a fim de inferiorizar os negros. E apesar de ser uma ideia antiga, ainda é algo muito difundido na nossa sociedade atual, e acabou acarretando uma série de efeitos negativos que nos influenciam tanto no nosso convívio social, quanto em nossa constituição como nação. A discriminação tem sua origem no preconceito, e é o ato de tratar alguém diferente, isolar esse alguém dos demais, tratar esse alguém abaixo do razoável por conta de suas diferenças, como sua raça, mas também pode ser por sua sexualidade, gênero e etc. A segregação é separar e tratar alguém ou um grupo de forma diferente e injusta, impedindo esse grupo de usar seus direitos na sociedade, enquanto um outro grupo se torna privilegiado e utiliza dos preconceitos e da discriminação para reforçar essa desigualdade. Um grande exemplo disso é o preconceito e a desigualdade racial. Como os brancos possuem muitos privilégios, o grupo segregado acaba sendo privado de vivências e oportunidades que ajudariam na melhora e saída desse estado de marginalização. E isso colabora para que a segregação aumente e se espalhe de outras formas, como cultural, econômica e educacional. É um ciclo onde um distanciamento reforça o outro. Dando um exemplo, em instituições e mercados de trabalho, se fez necessária a criação de cotas raciais para garantir a presença de pessoas negras nesses ambientes, já que a presença desse público nesses lugares é bem menor se comparada à quantidade de pessoas brancas. E isso se fez necessário porque o acesso à educação, atividades extras, oportunidades disponíveis e sensação de pertencimento ao ambiente é muito menor se comparado ao que é disponível para as pessoas brancas. Outro exemplo evidente é a segregação espacial. É possível observar que em lugares onde o público branco de classe média é maior, há a presença de mercados, segurança pública, hospitais, bombeiros, enquanto em lugares onde os negros são uma população predominante, como as periferias, não há a mesma disponibilidade. E isso acaba dificultando essa relação entre as classes. E a ausência do Estado nesses lugares periféricos deixa as pessoas vulneráveis, obrigando-as a se virar com o que têm. Os termos raça, miscigenação e colorismo parecem ser complementares, e de fato são, porém existe muita diferença entre eles e por isso vamos entender seus conceitos agora. O termo raça se refere à divisão de seres vivos em grupo de acordo com suas características físicas. Apesar de o termo raça ser utilizado no senso comum, é incorreto afirmar que a espécie humana possui diferentes raças. Isto porque o DNA de pessoas com diferentes características físicas varia em menos de 0,1%. Para a ciência, isto não justifica a criação de subespécies ou subcategorias de seres humanos. Todos pertencemos a uma mesma espécie, o Homo sapiens. Um conceito próximo ao de raça, só que mais preciso para indicar as diferenças que caracterizam a identidade de um grupo social, é o conceito de etnia. O termo se refere ao sentimento de pertencer a um determinado grupo com o qual o indivíduo partilha a mesma língua, tradições e território. Essas características são tão marcantes que acabam se tornando pontos-chave na construção da identidade do indivíduo e da população que constitui o grupo étnico. Então, resumindo, ainda que esses dois termos em geral sejam confundidos, eles se referem a noções distintas. A ideia de raça está ligada a uma concepção biológica, dando a entender que as diferenças entre os grupos étnicos estão baseados em características biológicas inatas, ou seja, que o indivíduo já traz quando nasce. Mas essa ideia não se sustenta porque ela não tem nenhum fundamento científico. Já a ideia de etnia é puramente social e se baseia nos hábitos do grupo em suas experiências através de sua história. A miscigenação refere-se à mistura de pessoas de diferentes etnias, que vão originar uma terceira pessoa. Para fins de estudo, a humanidade é dividida em 3 grandes grupos étnicos: brancos, negros e amarelos. Neste último, estão incluídos os indígenas. Então, a miscigenação étnica acontece entre pessoas que não possuem as mesmas características do biotipo físico. Por exemplo, ocorre miscigenação quando uma pessoa negra e uma pessoa branca gerarem um filho. Não se considera miscigenação quando 2 pessoas com a mesma cor de pele geram outro indivíduo, mesmo que elas pertençam
a nacionalidades diferentes. Pela sua formação histórica, o Brasil é um país miscigenado etnicamente. Os portugueses, que eram brancos, tiveram filhos com índias e negras. Por sua vez, os negros e os indígenas também se uniram entre si. Isto gerou uma sociedade onde a cor da pele determinava o lugar que o indivíduo ocupava. Exatamente por conta disso, o conceito de miscigenação sempre foi alvo de muitas controvérsias no Brasil. Essas controvérsias surgem porque os miscigenados vivem uma espécie de limbo entre o negro e o branco. A miscigenação só é vista de forma positiva quanto for mais clara a cor da pele, mais liso for o cabelo e menos pronunciado for o nariz, por exemplo. O colorismo é uma forma de preconceito em que pessoas que geralmente são membros da mesma etnia são tratadas de forma diferente com base em implicações sociais que vêm com os significados culturais ligados à cor da pele. O colorismo dificulta e até mesmo impede completamente o acesso de pessoas de pele escura a certos lugares da sociedade, o que consequentemente dana ou impede o acesso delas a serviços que eles são de direito, enquanto cidadãos brasileiros. Ao contrário do racismo, que se orienta pela identificação do sujeito como pertencente a certa raça ou etnia para poder exercer a discriminação, o colorismo se orienta somente pela cor da pele da pessoa. Isso quer dizer que, ainda que uma pessoa seja reconhecida como negra ou afrodescendente, a tonalidade de sua pele será decisiva para o tratamento que a sociedade dará a ela. No colorismo, a pessoa é classificada pelo grau de negritude, o que quer dizer que ela pode se passar por branca em algumas ocasiões, como contratação de trabalho. Geralmente, os traços físicos mais próximos do padrão branco são mais aceitos pela sociedade, o que provoca a camuflagem do racismo ainda vigente no país. Assim, o colorismo cria a impressão de inserção da população negra, quando na verdade a possibilidade de acesso é negada às pessoas de pele mais escura, que vivenciam o preconceito velado que a sociedade tenta esconder. Porém, o colorismo não é um problema exclusivo da interação entre os brancos e os negros. Ele gera conflito também dentro da comunidade negra. Esse preconceito velado acaba virando rivalidade entre as pessoas negras de pele clara e as de pele escura, e gera um sentimento de injustiça que pode intensificar a falsa ideia de que as pessoas de pele clara não seriam negras, porque têm acesso a muitas oportunidades.